Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sheila Shimada, eu sou de Espiritualidade no Caminho. Esse é o programa Pílulas de Espiritualidade no seu dia a dia. E hoje o assunto é muito interessante, que é assim, resolvendo questões nos seus relacionamentos que estão emperradas. Eu tive muita vivência em terapia de constelação familiar, que eu acho que é uma ferramenta fantástica para quem quiser realmente se aprofundar em questões intrínsecas e escondidas dentro da sua vida. Porque o que basicamente a constelação familiar faz? Ela abre o seu sistema, né? É uma ferramenta que mexe com fundamentos quânticos. Ela abre o seu sistema, onde várias pessoas estão envolvidas, e ela traz à luz questões inconscientes que você não tinha trabalhado. Então, assim, basicamente, aquilo que está no seu inconsciente, você não olha. E se aquilo não é visto, você começa a repetir padrões por um motivo que você não entende, e você tenta fazer um monte de coisas para descobrir a nível consciente, mas você nunca resolve aquela questão, porque aquela questão, ela não está no nível consciente, ela está no nível subconsciente, no nível inconsciente. Então, a constelação familiar, ela vem, traz tudo isso à tona e trabalha essas questões. Uma das questões que eu achei sempre muito interessante era a questão de relacionamento afetivo. Toda vez que eu via que uma pessoa estava com problema em relacionamento afetivo, você tinha que virar e olhar para sua linhagem anterior. Geralmente o problema era com pai e mãe. Então, se eu não tenho um bom relacionamento desenvolvido com meu pai e com minha mãe quando eu sou pequena, eu vou reproduzir isso quando eu virar adulta. Porque a primeira experiência de amor que você tem, e a primeira experiência de amor que você tem que vai deixar registrado para sua vida no futuro, padrão que você vai seguir, é a experiência amorosa que você vai ter com seus pais. Diferente do que o Freud falava, essa experiência ela não necessariamente tem tão cunho sexual, mas ela tem um cunho amoroso muito presente. E daí se desenvolvem várias teorias, o complexo de Édipo, etc, etc. Mas, para focar, quando eu estava vendo isso na constelação familiar, eu via que era muito nítido a questão da mulher que cobrava demais o amor do marido. Ela tinha um problema de não ter recebido o afeto que ela julgava receber quando ela era criança. O homem que exigia que a mulher fosse perfeita, na verdade, ele estava exigindo que ela fosse o modelo do primeiro amor que ele teve, que era o amor da mãe. Então, assim, a gente não percebe que isso acontece na nossa vida, porque conforme a gente vai crescendo, a gente já não busca o amor nos nossos pais, a gente vai buscar fora da nossa família para que a gente construa a nossa própria família. Mas quando a gente vai buscar fora da nossa família, a gente encontra pessoas e reproduz com elas os padrões que a gente tinha quando a gente era criança. Então é uma grande pegadinha. Por exemplo, a pessoa ela tinha problema, e isso eu já vi, né? Geralmente a mulher ela apanhava muito do marido e ela não conseguia largar. Para resolver essa situação, a facilitadora da constelação virou ela para o relacionamento que ela tinha com o pai dela, que batia na mãe dela, e fez as técnicas de equilíbrio energético, né? De dar e receber e das leis do amor. E trabalhou lá o perdão, mas não que eles utilizam a palavra perdão, eles utilizam a palavra sinto muito, porque eles dizem que o trabalho da constelação é basicamente o equilíbrio nas relações, e quando você perdoa alguém, você está se colocando acima dessa pessoa. Por exemplo, você errou comigo, eu estou acima de você, portanto eu te perdoo, porque eu sou uma pessoa melhor. E na constelação o conceito é diferente, o conceito é eu sinto muito, porque quando você sente muito, você vê que existe um erro, você deixa ele embora, mas você não se coloca acima da pessoa. Então, nesse caso dessa mulher, ela disse: eu sinto muito pro pai, que ela não entendia o jeito que ele era, e agradeceu a ele pela vida, e isso já basta. Esse processo curativo refletiu dentro do padrão dela uma mudança profunda que foi transferida para o relacionamento que ela tinha hoje com o marido que agredia ela. Então, assim, esse é um exemplo meio trágico, mas é um exemplo bem nítido, que mostra exatamente como que funciona esse processo de projeção. Só para não ficar uma coisa muito feminista, né? Sei lá, vou falar de uma experiência também que eu assisti numa constelação sobre um relacionamento entre homem e mulher, e aquele homem, ele estava relacionado com uma mulher que tinha problema de alcoolismo e adicção. E ele cuidava dela, né? Ela, para ele, apesar de ser esposa, ele cuidava dela como se fosse uma filha. E quando ele foi virar para olhar para os antepassados dele, o que ele percebeu? Ele percebeu que o que ele recebeu, a mãe dele era uma mãe solteira, né?
E aí essa mãe criou ele sozinho, ela sempre foi muito cuidadora. Então ele pegou aquele padrão da mãe dele de ser cuidadora e transferiu para o relacionamento afetivo dele. Quando na verdade o que faltava era só equilibrar a questão do dar e receber e entender que o relacionamento ele é feito por um homem e por uma mulher, né? E cada um tem a sua responsabilidade perante seus próprios atos. Só que ele não entendia aquilo porque o padrão que ele cresceu foi um padrão de cuidador. Portanto, ele buscava alguém com a qual ele pudesse cuidar também. Então, assim, essa é uma introdução só para te despertar, para pesquisar dentro de você qual eram os seus padrões quando você era criança. E se você repete os padrões de amor primário que você teve pela sua mãe ou pelo seu pai hoje nos seus relacionamentos. Se pergunta se você... isso não tem a ver com o que efetivamente aconteceu, tem a ver com o que efetivamente você sentiu. Então, às vezes, você pode ter recebido muito amor, mas você não sentiu o que recebia, entendeu? Então, o trabalho é dentro das suas emoções. Tenta se perguntar se você era uma pessoa que se julgava amada, se você julgava que você era capaz, se alguém te falou alguma coisa que você não podia, que você não conseguia, você acreditou, se o relacionamento dos seus pais foi um fracasso de brigas, etc, e não sei o que, e você acreditou que era assim que tinha que ser um relacionamento e traz isso para sua vida hoje. Se pergunta essas questões emocionais para que você comece a despertar para um trabalho, porque na verdade às vezes aquilo que a gente sente não é aquilo que realmente aconteceu, mas é aquilo que a gente reproduz na nossa vida e acaba tornando realidade, ok? Tem muita coisa para falar desse tema, ele é um tema super extenso, mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. E se você gostou, deixa um monte de perguntas que, as perguntas que você deixar eu vou respondendo com aquilo que eu puder, e aquilo que eu não puder responder eu te falo fontes que eu fui buscar e aí você vai buscar também, ok? Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo no seu coração e falando que a sua felicidade é importante para mim. Namastê!